Olá, minha gente, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha aí? Nós estamos na página 38 da sua apostila e a gente vai falar um pouquinho sobre metabolismo. Pessoal, metabolismo já é uma palavra conhecida de vocês, né? O que é o metabolismo? É o funcionamento do nosso organismo. É um conjunto de reações químicas que ocorrem dentro das nossas células. Essas reações químicas, vocês também já tinham aprendido que elas podem ser do tipo anabolismo e do tipo catabolismo. O que é um metabolismo pela via anabolismo? O que é anabolismo? É a construção de substâncias. Tá? São reações que têm por objetivo, através de moléculas menores, construir moléculas maiores. Por exemplo, os nucleotídeos serem unidos para fazer uma molécula de DNA, os aminoácidos serem unidos para fazer uma proteína do seu organismo, tá? Então, são reações químicas que envolvem construção. Catabolismo é quando você tem uma molécula maior sendo degradada, quebrada, decomposta em moléculas menores, a fim de liberar energia. Então, nós vamos ver aqui duas reações importantíssimas que ocorrem no corpo dos seres vivos, que é a respiração e a fotossíntese. Mas isso vai ser assunto da próxima aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho, uma introdução, né, dessas reações químicas. Bom, nós temos aqui uma reação exergônica. Uma reação exergônica é de um catabolismo. E o exemplo que a gente vai já citar para você aqui seria a respiração celular aeróbia. O que está acontecendo aqui? Quais seriam os reagentes da respiração celular aeróbia? Do que você precisa para obter energia? Comida, né? Água, oxigênio, tá? Então você precisa dessas substâncias aí. Então você vai degradar a comida para liberar energia para o teu organismo. Para que você precisa dessa energia? A exergônica é uma reação que libera energia. Pessoal, para tudo o que você está fazendo, para estar me ouvindo agora, para estar escrevendo, para estar pensando, dançando, comendo, se exercitando, os transportes que as células executam, as divisões celulares, até mesmo as reações químicas, a produção das substâncias, tudo isso precisa de energia. Então, a energia vem daí. Por sermos heterótrofos consumidores, precisamos ingerir alimento. Então, os reagentes seriam esses. O alimento combinado com o oxigênio são os nossos combustíveis do dia a dia. E é disso que a gente extrai a energia para poder se movimentar, para poder realizar todas essas funções vitais. Então, esse tipo de reação, a respiração celular aeróbia, é uma reação exergônica. Tá legal? Muito bem. O contrário, aqui uma reação endergônica, tá? Em que aqui o objetivo é produzir substâncias. Então, nós temos aqui como exemplo de uma reação química importante a fotossíntese, em que a planta vai precisar de reagentes tais como gás carbônico, água, são moléculas pequenas, moléculas inorgânicas, não é? Energia luminosa, então ela vai absorver a energia luminosa, e dentro das suas células ela vai construir N moléculas de glicose, formando amido, né? E outros açúcares e outras substâncias. Então vejam, a energia luminosa vai ser absorvida, então isso é uma reação endergônica. Aqui está acontecendo um anabolismo. Para construir substâncias, a energia luminosa vai ser transformada em energia química, para que a planta possa utilizar essa energia para construir seus compostos orgânicos. E depois sustentar a vida do planeta, né? Através da produção de matéria orgânica, de alimento. Então essa seria uma reação endergônica, tá? Exemplo, então, a fotossíntese aí, realizada pelos seres autótrofos. E falando em fotossíntese, aqui é um esqueminha para a gente perceber isso, pessoal. Seres autótrofos, quem são mesmo? São aqueles que fazem o seu próprio alimento, tá? São os produtores do planeta. Quem? Nós temos aí os vegetais, incluindo as plantas e as algas, né? Não podemos esquecer das algas, importantíssimas, tanto unicelulares como pluricelulares. Tanto algas lá do reino Monera, que estão junto com as bactérias, como algas do reino protista, né? Fazem a fotossíntese, são seres autótrofos, né? Muito bem. Então, aqui mostrando para você que a planta vai precisar do gás carbônico, que ela retira do ar pelas folhas. Vai precisar do que aqui, gente? Ó, água e sais minerais, que vem do solo entrando pelas raízes, tá? Vai pelas raízes, vai pelo caule até chegar na copa, até chegar nas folhas. Por quê? Porque as folhas são os órgãos sedes da fotossíntese. Então, é lá que vai acontecer esse fenômeno, essas reações endergônicas, esse anabolismo todo, né?
e vai precisar de energia luminosa, simples assim, tá? Simples assim, modo de dizer, né? Porque, na verdade, a planta não precisa de muita coisa, ela não precisa absorver N materiais para produzir o seu alimento. Mas o processo que vai ocorrer, as reações químicas que ocorrem dentro da planta são super complexas e sofisticadas. Só mesmo um ser autótrofo com todo o equipamento enzimático necessário para isso, tá? Então, dentro das células vai acontecer o fenômeno da produção, ó pessoal, de matéria orgânica. N moléculas de glicose, C6H12O6, né, a formulazinha da glicose. Isso não vem nada do céu. Os carbonos da glicose são os carbonos encontrados na fonte do CO2 ali, ó, tá? Os hidrogênios da molécula de glicose vêm dos hidrogênios da água. Então, vejam, a planta precisa de alguns reagentes, como estava na figura anterior, tá? Precisa de alguns reagentes para ela elaborar os compostos orgânicos. A consequência do processo é a produção de matéria orgânica e a liberação de oxigênio para a atmosfera. Então vejam, pessoal, planta não precisa de oxigênio para fazer fotossíntese, muito pelo contrário, ela precisa de gás carbônico. O gás oxigênio é liberado pelas plantas, entendem? Você não pode confundir a respiração com fotossíntese. Fotossíntese é produção de matéria orgânica na presença de luz. A luz vai ser essencial numa das primeiras fases de todo esse processo, tá? Então, é a produção de compostos orgânicos. A consequência é a liberação de oxigênio. Então, olha que processo maravilhoso. Além de sustentar a vida no planeta através da alimentação, tanto na terra como na água pelos seres autótrofos, né, pelas algas principalmente, tá? E no meio terrestre pelas plantas de modo geral, a base das cadeias alimentares. Sem as plantas não há alimento, não há vida, né, pessoal? Os herbívoros comem as plantas, os carnívoros comem os herbívoros. Então, tudo começa por um produtor. Então, eis aqui a grande importância da fotossíntese, tá? A energia luminosa que vai ser utilizada, transformada em energia química para que a planta possa produzir as N moléculas de glicose aí, tá? Então, planta respira, né? Porque eu estava comentando para vocês do oxigênio, planta respira igual a gente. Então, também ela vai precisar de oxigênio, mas para a sua respiração. Planta respira 24 horas igual a gente, sabiam? Então, o gás oxigênio que ela produz, ela também utiliza um tanto para a sua respiração. E outro tanto ela libera, tá? Mas enfim, esse será assunto também para uma próxima aula aí, mas eu queria que você entendesse que isso aqui é uma reação endergônica, é um anabolismo, porque você está mostrando aqui a absorção de energia, está mostrando para você a construção de moléculas orgânicas, tá? A partir de moléculas simples. Bom, na sequência, eu coloquei aqui para você duas formulazinhas, tá? Comparando o processo de fotossíntese e o processo de respiração. São duas reações químicas, a respiração realizada por seres autótrofos e heterótrofos e a fotossíntese por seres autótrofos. Mas para você perceber a importância e como essas reações são dependentes, tá? Então, vamos olhar um pouquinho aqui nessa equação de cima. O que você percebe lá, ó? Será que eu pergunto para vocês, é fotossíntese ou é respiração? Dá uma olhadinha na de baixo. Na de baixo você já percebeu aqui a energia luminosa, né? Então, a de baixo é fotossíntese e a de cima é respiração. Então, pensa o seguinte aqui comigo, ó. A planta precisa de substâncias simples, inorgânicas, como água, sais minerais e gás carbônico. Vai se utilizar da energia luminosa, armazenada, né, energia química, para poder construir suas moléculas orgânicas aqui, ó. Tá? A liberação de oxigênio para a atmosfera. O excedente de água também é eliminado da planta. Então, percebam, gente, ó, o carbono daqui vem de lá, tá? Oxigênio da glicose vem aqui do oxigênio do gás carbônico. A água aqui, os hidrogênios vão fazer parte da glicose e esses átomos de oxigênio se unem e vão sair na forma de oxigênio, ok? Percebam que o que a planta produz através do seu anabolismo, de suas reações endergônicas, nós vamos utilizar, ó, e ela também para o processo de respiração, que é para a obtenção de energia, para realizarmos todas as funções vitais.
Perceberam a relação, então? Por isso que somos tão dependentes dos seres autótrofos, tá? Justamente o que eles produzem é o que nós necessitamos, né? São os nossos combustíveis para que você tenha as suas funções vitais acontecendo, a energia que é necessária para isso. Olha que beleza, tá bom? Muito bem. Diante disso, eu convido a você a pegar a sua apostila. Lá na página 60, naquela parte que diz a hora do estudo, tá? Então, você vai abrir sua apostila lá, hora de estudo, lá na página 60. Olha esse exercício aqui, pessoal, que bacana, justamente fazendo essa conexão entre as duas reações que nós comentamos aí. Examine o diagrama, tá? Então, pergunta para vocês aqui, ó. 1 é a organela sede da... Veja aqui, ó, a água são os reagentes, gás carbônico são os reagentes, tá? Que vai produzir oxigênio e glicose, que justamente é o que nós precisamos. Então, o que vocês acham que é o número 1? É a organela sede da... Quem que é a organela sede? Que organela que tem nos seres autótrofos responsáveis, né, por fazer aquelas reações endergônicas ali dentro? Então, seria, já sabem aí olhando para as alternativas? É o cloroplasto, né, pessoal? Órgão sede de quem? Da fotossíntese, né? Aonde precisa dessas moléculas menores que serão transformadas em moléculas maiores orgânicas, tá? Muito bem. E aqui, ó, são os reagentes. Justamente o que a planta produz, são os reagentes para qual processo? E ocorre aonde, pessoal? Nós já tínhamos falado, por que eu coloquei esse exercício? Porque quando a gente encerrou as organelas, nós comentamos com vocês sobre mitocôndrias e cloroplastos. É claro que a gente não viu ainda o fenômeno da fotossíntese nem da respiração, mas as organelas a gente já viu. Então, vai ser o quê? Ocorre na mitocôndria, pessoal, respiração celular aeróbia, né? Que letra que vai dar isso, respectivamente? Os números aí, letra A, tá? Então, achei muito bacana esse exercício para você perceber a ligação que existe entre mitocôndrias e cloroplastos, ou seja, entre respiração celular aeróbia e fotossíntese. Então, minha gente, para finalizar, eu queria só comentar com vocês sobre a ATP. A gente vai falar muito sobre essa molécula na próxima aula, que nós vamos estudar fotossíntese e respiração, tá? Mas aqui só para você entender um pouquinho. O ATP é uma molécula feita de uma base nitrogenada adenina, ligada a um carboidrato, uma pentose com 5 átomos de carbono chamada ribose, é a mesma pentose lá do RNA, tá? E 3 grupos fosfatos, tá? Ligados aí. Então, isso aqui é um ATP, se chama adenosina trifosfato, trifosfato. Muito bem. A planta, tanto as células de uma planta, dos seres autótrofos, como as células dos animais, produzem essas moléculas para armazenar energia extraída gradativamente dos nossos combustíveis, das moléculas de glicose que nós ingerimos, tá? Dos alimentos que nós ingerimos. Então, nós vamos extraindo a energia gradativamente desses combustíveis, desses alimentos e armazenando nessas moléculas aqui. Essas moléculas, elas fornecem energia muito rapidamente a hora que a célula precisa. Então, é como se os alimentos que nós ingerimos fosse o dinheiro lá no banco e essas moléculas fossem o din-din no bolso. É muito mais rápido, é mais prático. Então, as células, elas degradam os alimentos, extraem a energia aos poucos e vão armazenando nessas moléculas. Essas moléculas estão disponíveis dentro das células e vão liberando energia para qualquer reação, para qualquer processo que necessitar dessa energia. Como que acontece isso? Pela liberação de um grupo fosfato, tá? Então, quando ele se desprende, ficando só 2, ocorre a liberação de energia para aquele processo que a célula está necessitando, tá bem? Então, aqui você vai ter um ADP, adenosina difosfato. A qualquer momento, com a célula produzindo energia, esse fosfato novamente pode ser adicionado na molécula, restabelecendo a energia concentrada nessa molécula, ficando disponível para qualquer outra reação. Tá legal? Então é isso, gente. Eu só queria ter comentado aí desse ATP, mas a gente vai falar disso mais pra frente, tá bom? Então procurem ficar bem e até uma próxima aula.